Tchau, Tifoso Bianconeiro, boa tarde. Hoje é sábado, tá todo mundo aí assistindo a final da Libertadores, né? Acho que todo mundo tá assistindo, menos eu, não me interessa. Eu dei uma olhada lá no jogo, né? Afinal de contas, teremos um campeão alvinegro, Bianconeiro. Bom, e eu vou aqui rapidinho gravar um vídeo sobre algumas especulações de mercado que estão pipocando. Lembrando que amanhã tem jogo da Juventus e, logicamente, temos o pós-jogo. Antes de mais nada, Finestra Bianconeira é o canal que fala da Juventus aqui no Brasil, então se você conhece, parabéns. Se você não conhece, está conhecendo pela primeira vez, divulgue aos seus amigos, espalhe para todos os seus conhecidos, nas escolas, nas academias, ia falar na zona, mas deixa para lá. Ativa o sino das notificações. O sino está meio... Agora sim, o sino para não perder os próximos vídeos e, evidentemente, não perder as próximas informações da Juventus. Né? Tem aqui umas especulações de mercado, como sempre, algumas bobagens que eu leio por aí, mas algumas informações verdadeiras que talvez, não sei, não olhei muita internet esses últimos 2 dias, mas que ontem eu tive umas confirmações interessantes para o mercado, não necessariamente de janeiro, mas de julho. Bom, a Juventus, só passando aqui para lembrar o seguinte, o jogo amanhã é 15-5, tá? É contra o Lecce, é lá. Jogo que, historicamente, a Juventus, até quando tinha Zidane e Del Piero, fora de casa, às vezes empatava com esse time e em casa atropelava, né? O Lecce é um time um pouco encardido, né? E antes que alguém diga que eu estou aqui procurando desculpas para um não possível sucesso, não. Juventus tem 9 desfalques dos considerados titulares e vamos ter aí a composição do elenco amanhã, a composição do banco de reserva, jogadores da Primavera ou da Next Gen. Bom, amanhã o Conceição talvez comece no banco, o Bangulá deve começar como titular, isso ainda não é uma certeza, mas amanhã a gente fala mais sobre esse jogo e, claro, eu espero com uma vitória, porque a Juventus precisa respirar um pouco, né? Lembrando que a Inter joga contra a Fiorentina, então um vai tirar ponto do outro e, como eu disse no último vídeo, ou no penúltimo, essas duas rodadas podem fazer com que a Juventus se aproxime da Inter e da Fiorentina, né? Se ela, evidentemente, fazer 6 pontos. Vamos lá, vamos começar aqui o nosso ping-pong de mercado, porque eu tenho algumas informações importantes, né? O Skriniar está naquela situação que eu já falei para vocês. O Skriniar deve vir por empréstimo. Surge aí cada vez mais forte o boato do Zirkzee, mas o Zirkzee eu não vejo esse tipo de possibilidade. E se acontecer do Zirkzee vir, é por empréstimo também, tá? Ele viria só para jogar 6 meses, o segundo turno do nosso campeonato. Tá bom? Então não entre em desesperos que não vai ser o Zirkzee o atacante da próxima temporada. Isso se a Juventus não vender o Milik. A Juventus conta com o Milik ainda para janeiro, né? A princípio ia colocar ele no mercado, mas ela recua. Então a presença do Milik inteiro, e lógico, até lá o Nico Gonzalez tem que estar de volta, não é possível. Não vê essa necessidade tanto do ataque para janeiro. Mas se o Milik for negociado, pode acontecer, aí talvez possa entrar a possibilidade de um Zirkzee, mas seria por empréstimo. Não entre em desesperos, porque eu tenho informações mais profundas sobre o ataque da Juventus. Aproveitando de janeiro, a possibilidade do Douglas Luiz, e isso não tem nada a ver com a chegada ou não do Zirkzee, ela é gigante. O Douglas Luiz não se adaptou ao esquema do Mota. Não vou ser aqui injusto. Talvez o que ele jogava, a maneira como ele jogava na Premier, o Mota coloca ali para fazer uma outra função e ele não sabe fazer, portanto ele não rende. Seria uma culpa do Mota? Pode ser. Pode ser que o Mota não soube aproveitar esse jogador porque usou um esquema que ele joga diferente no Aston Villa. Por isso que eu não vou crucificar nem o treinador e nem o jogador nesse caso. Apesar que eu não gosto muito do perfil do jogador
Douglas Luiz. Eu lembro que eu fiz uma pequena enquete aqui no canal quando ele estava para ser negociado. Eu não acompanho muito a Premier, bem de longe, não vejo muitos jogos, não vejo quase nada, para falar a verdade. Vejo alguns gols, alguns dos melhores momentos. E fiz uma enquete aqui para o pessoal do canal sobre a possível chegada do Douglas Luiz. Ele foi muito elogiado. Fato é que nem na seleção ele foi bem, na Copa América, e na Juventus também não está indo bem. Pode ser que por causa da questão do Thiago Motta não usar o mesmo esquema que dá mais liberdade para ele desenvolver um futebol mais vistoso, vamos dizer assim, que ele fazia no Aston Villa. Enfim, existe essa possibilidade real do Douglas Luiz sair em janeiro, tá bom? Assim como tem essa possibilidade do Milik sair, mas acho que o Juventus vai ficar com o Milik. É um achismo, quase que uma informação, que semana que vem teremos esta confirmação. Bom, e aí eu tenho aqui o seguinte, a Juventus tenta o Skriniar por empréstimo e tenta sim, um nome que eu falei acho que na semana passada, mas eu não tinha nenhum indício de negociação, e hoje eu já tenho informação sobre o Antônio Silva, zagueiro jovem do Benfica. Esse seria uma contratação definitiva que o Giuntoli vai tentar em janeiro. Seria uma belíssima contratação para a nossa defesa, o Antônio Silva, tá bom? Do Benfica. E para encerrar o vídeo, que é um vídeo rápido, é sobre o futuro atacante da Juventus, ou futuro atacantes da Juventus. Vamos lá. Se, eu disse se, né, no condicional, se o Vlahovic não renovar com a Juventus, e eu acho que ele não vai renovar, é um achismo, não é uma informação, porque, como eu falei há um tempo atrás, a Juventus não vai se estender além de dezembro, não vai fazer isso virar uma novela. Então, se o Vlahovic não renovar com a Juventus, já tem o seu substituto em mira, e é o ex-napolitano Osimhen. Isso é uma informação que, por enquanto, temos que pegar com cuidado, com moderação. Mas é o nome para possível saída do Vlahovic, ou seja, é o Osimhen. É o cara, é o 9-9, é o cara que vai ser lhe dada a responsabilidade dos gols, como foi dado ao Vlahovic quando chegou na Juventus. E isso se ele não renovar. De repente, ele para de ouvir um pouco o empresário, ele acaba renovando e fica tudo certo. Mas se ele sair, o provável substituto dele, na função dele, é o Osimhen, tá bom? Podem guardar essa informação com muito carinho. E a grande informação que eu tenho para vocês, essa sim, porque é confirmado isso nos bastidores da Juventus. Tive muito cuidado ontem, eu ia lançar o vídeo ontem à noite, mas preferi esperar. É o seguinte, a gente falou aí do Zirkzee, tem alguns portais dizendo que o Fagioli pode ir para o Paris Saint-Germain, outros falando que o Fagioli pode entrar no negócio do Zirkzee. Na verdade, o Fagioli deve sair da Juventus em julho, na janela de julho, e deve ir para o Napoli, porque o Antônio Conte quer e gosta do Fagioli. Detalhe, haveria uma compensação mínima financeira e uma troca. Fagioli para eles, Raspadori para nós. Então, qual é a informação que eu tenho? Que houve uma conversa esta semana do Giuntoli com o agente do Raspadori e com o Antônio Conte, tá certo? E com a diretoria do Napoli. Se isso me foi dito, que esses três conversaram essa semana, é porque tem coisa aí, tá? O Conte teria já deixado claro que não vai contar com o Raspadori na próxima temporada e que gostaria de contar com o Fagioli. Portanto, essa troca pode muito acontecer em julho, não em janeiro. Atenção, em julho. Aí seria um ataque com Vlahovic e Raspadori, ou provavelmente Osimhen e Raspadori para julho, para meio da janela, tá bom? Para janeiro, o que a gente pode ter aí algumas saídas interessantes, como o Arthur, que está relacionado na Champions, mas não está jogando. Lembra que eu fiz um vídeo falando disso? Pois é. O Douglas Luiz e talvez o Milik. E as chegadas eminentes do Skriniar
provavelmente do Antônio Silva e talvez do Zirkzee, mas não tem nada a ver com o Fagioli. Mas isso talvez porque só se o Milik sair. Acho que eu fui claro. Amanhã nos vemos, portanto, depois do jogo. Espero que com uma vitória, pelo amor de Deus, porque senão os haters não são interistas. Isso que é o pior. Sempre Forza Juve. Fino alla fine. Like no Finestra. Bom sábado a todos. E vamos ver quem vai ganhar a Libertadores. É um time listrado, hein? É um time listrado. Que piada sem graça. Mas dá um like, vai.